Antes de terminar esse vídeo, vou te dizer uma coisa que guardei para o final. Existe um detalhe específico sobre onde dentro da igreja esse tipo de experiência é mais relatado pelos fiéis. E quando você souber qual é esse lugar, vai entender por que aconteceu com você exatamente ali onde aconteceu. Isso é o que ninguém te diz. Fique comigo até o fim. Você estava na missa, estava rezando e sentiu uma pressão no ombro, firme, como uma mão. Virou, não havia ninguém. Eu sou o Padre Sebastião Neves Barbosa, da Diocese de Mariana, Minas Gerais, 40 anos de ministério. E eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. Eu não sou homem de sensacionalismo, nunca fui. Quando alguém vem me contar uma experiência assim no confessionário, a minha primeira reação não é de entusiasmo, é de escuta cuidadosa. Porque o que vou compartilhar aqui não é opinião minha, é o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E é o que eu ouvi com esses ouvidos em 40 anos de paróquia. Quando eu era menino, em São Gonçalo do Rio Abaixo, havia uma vizinha da minha família chamada Dona Benedita. Mulher miúda, cabelo sempre preso com um grampo de tartaruga amarelada. Todo dia 13, ela acendia uma lamparina diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que ficava numa prateleira na varanda. Num dia de chuva forte, o menino Sebastião foi até ela e perguntou: "Por que acende a lamparina se a chuva vai apagar?" Ela não tirou os olhos da imagem e respondeu: "Menino, a Nossa Senhora já sabe que eu vim. A lamparina é para mim, não para ela." Eu só entendi o que Dona Benedita quis dizer quando, já ordenado há 12 anos, comecei a ouvir fiéis me contarem sobre experiências inexplicáveis na missa. E percebi que todos tinham vergonha do que haviam vivido. A lamparina apagava na chuva, mas o gesto era real. O que você sentiu naquela igreja também é real. Mesmo que ninguém tenha acreditado em você. Vou fazer 3 revelações hoje. A terceira é a mais importante. É ela que vai mudar a forma como você entende tudo o que viveu. Não pule e não feche esse vídeo antes de chegar lá, porque é no final que vou te entregar o que prometi agora. Santa Faustina Kowalska escreveu no seu diário, no parágrafo 1489, que Jesus lhe disse: "Não exijo grandes obras de ti, exijo que confies." Padre Sebastião vai repetir essa frase no final desse vídeo, mas antes, preciso que você entenda o mecanismo espiritual que está por trás do que você viveu. Porque sem entender o mecanismo, a experiência fica solta. Solta vira dúvida. E a dúvida, como eu vou mostrar daqui a pouco, pode ser a coisa mais perigosa que existe para quem recebeu uma graça. A Igreja distingue entre revelações públicas e revelações privadas. As revelações públicas estão fechadas com a morte do último apóstolo. O que vem depois, o Catecismo da Igreja Católica deixa claro nos parágrafos 66 em diante, são graças particulares. Experiências que Deus concede a pessoas concretas, em momentos concretos, para fins concretos. Essas graças não pertencem ao depósito da fé, mas podem ajudar uma alma a viver a fé mais plenamente. Pense numa lamparina. A fé é o fogo. A graça sensível
O toque, o cheiro, a luz é o azeite que o fogo precisa para continuar aceso no momento em que o vento está forte. Não é o fogo, mas sem ele o fogo some. Agora vamos à primeira revelação, a dúvida que se chama discernimento. Quando você sentiu aquilo e virou e não havia ninguém, o que aconteceu a seguir? Aposto que foi isso. Você começou a pensar: será que fui eu? Estava emocionada? É psicológico? Estava com saudade de alguém? Esse questionamento parece humildade, parece prudência. Na prática, é uma recusa de receber. É como alguém estender a mão para você e você ficar olhando para a mão sem apertar, porque está pensando se a pessoa realmente queria te dar a mão. A dúvida permanente não é precaução, é uma forma de não ter que responder ao que foi recebido. São João da Cruz, doutor da Igreja, fundador junto a Santa Teresa do Carmelo Descalço no século XVI, escreveu no livro segundo da Subida do Monte Carmelo, capítulo 11, que a alma deve acolher as graças sensíveis sem inflá-las, mas também sem negá-las. Porque negar uma graça por falsa humildade é tão perigoso quanto inflá-la por vaidade. E o critério de autenticidade, segundo ele, não é a intensidade do que foi sentido, é o fruto que ficou. A experiência que gera paz duradoura, disposição para o bem e nenhuma busca de atenção é digna de ser recebida com reverência. Numa tarde de retiro em Ouro Preto, uma senhora veio me procurar depois de 11 anos em silêncio. Ela tinha sentido uma mão no ombro durante a Semana Santa e não contou para ninguém durante todo esse tempo. Quando me contou, disse: Padre, eu acho que desperdiciou. Eu respondi: Dona, a graça não tem prazo de validade. Ela esperou você estar pronta para falar. A instrução prática para você agora é esta. Nos próximos 7 dias, pegue um papel e escreva com a data de hoje. Em tal data eu senti isso. O fruto que ficou em mim foi paz, inquietação, choro ou silêncio. Guarde esse papel dobrado dentro do seu terço ou do seu livro de orações. Não mostre para ninguém ainda. Esse exercício não é para analisar, é para nomear. O que tem nome deixa de ser um fantasma e vira memória sagrada. Você vai pensar, mas e se for mesmo imaginação minha? Eu entendo esse pensamento. Ouço ele toda semana no confessionário. Mas São João da Cruz já respondeu isso no século XVI. O critério não é a origem do que você sentiu, é o fruto que ficou. A pergunta certa não é isso foi real. A pergunta certa é o que isso deixou em mim. Antes de eu continuar, se esse título já tocou alguma coisa dentro de você antes mesmo de eu explicar o que aconteceu, isso não é coincidência. Isso é o que ninguém te diz. Às vezes, a graça chega antes da explicação. Se você quer continuar recebendo esses conteúdos, aperta o botão de inscrição agora, não por mim, para garantir que da próxima vez que Deus mandar uma mensagem para você, ela chegue. E se esse vídeo já está fazendo sentido, marca aquele coraçãozinho. É o seu amém antecipado. Mas antes da segunda revelação, que vai te fazer entender algo sobre a sua rotina de fé que você nunca havia visto assim, quero te apresentar alguém. O nome dela é Dona Aparecida Duarte, 73 anos, moradora de Itaverava, Minas Gerais, uma cidade pequena no Campo das Vertentes, viúva há 11 anos, 3 filhos, 2 em Belo Horizonte, 1 em São Paulo.
O do meio, Marcos, 47 anos, saiu da igreja há 12 anos depois de um divórcio. Ela reza por ele todo dia. Mas perderam a intimidade de falar sobre fé. Toda quarta e todo domingo, ela vai à igreja de Santana. Antes de entrar, acende uma vela para Nossa Senhora das Graças. Reza o terço às 15 horas no quarto, ajoelhada na beirada da cama, o mesmo lugar onde o marido morreu. Ela tem um terço de madeira escura que era da mãe. As contas estão lisas de tanto uso. Ela segura com as 2 mãos durante a missa, mesmo quando não está rezando, só para ter algo para segurar. Numa quarta-feira de novembro de 2021, durante o Pai Nosso, Dona Aparecida sentiu uma pressão quente no ombro esquerdo, firme, como uma mão de homem. Virou. Não havia ninguém do lado esquerdo. A mulher mais próxima estava 2 bancos à frente. Quando ela veio me contar, disse assim: Padre Sebastião, eu sei que o senhor vai achar que é coisa da cabeça, mas eu juro pelos meus filhos que era uma mão de verdade. Dona Aparecida não inventou, e o que ela não sabia ainda é que a experiência aconteceu exatamente onde e quando devia acontecer. Vou explicar na segunda revelação, a fidelidade que se chama rotina. Dona Aparecida não estava num retiro especial naquela quarta-feira, não estava num momento de exaltação, estava na missa de sempre, na quarta-feira de sempre, na fileira de sempre. E é exatamente isso que pouquíssimas pessoas entendem. Deus não escolhe o momento espetacular para se aproximar. Ele escolhe o momento ordinário, porque é no ordinário que a fidelidade se mostra. Pense numa mãe que chega em casa e encontra os filhos já sentados à mesa, esperando o jantar, sem precisar ser chamados. A presença não precisou de cenário, precisou de constância. Dona Aparecida estava lá todo domingo, e numa quarta-feira de novembro, o céu simplesmente reconheceu isso. Santa Teresa de Calcutá, em carta ao padre Michael van der Pitt, escrita em setembro de 1979 e publicada no livro Vem, Sê Minha Luz, escreveu que a ausência de Deus que sentia não era punição. Era a forma que ele encontrou de fazê-la depender apenas da fé, não da sensação. O inverso também é verdadeiro. Quando Deus concede uma sensação, um toque, uma luz, um cheiro inexplicável, não é porque a pessoa merece mais. É porque naquele momento a fé precisa de um ponto de ancoragem para continuar. Em 40 anos de ministério, recebi relatos de 23 experiências de toque sensorial de fiéis. 19 aconteceram durante momentos completamente ordinários da liturgia. Não durante a consagração, não durante uma procissão especial, durante o glória, durante a paz, durante a saída. A graça não escolhe o pico da emoção, ela escolhe a abertura da disponibilidade. A instrução prática para você agora vai parecer estranha, mas me ouça com atenção. Na próxima vez que você for à missa, não vá esperando nada. Vá como quem vai regar uma planta. Não porque a planta vai florescer hoje, mas porque é hora de regar. Antes de sentar, diga mentalmente, sem falar em voz alta: não estou aqui para sentir nada.
Estou aqui porque é aqui que devo estar. Esse ato de presença sem expectativa é o que os místicos chamam de disponibilidade pura. E é nele, não na emoção, que as graças sensoriais costumam acontecer. Você vai pensar, então se eu parar de esperar, vou receber? Não é isso. Não é uma técnica, é uma disposição. Santa Teresa de Ávila passou anos sem consolação sensível nenhuma e dizia que esses eram os anos mais férteis da sua alma. O ponto não é receber de novo. O ponto é entender que o que você já recebeu foi dado exatamente porque você estava sendo fiel sem esperar nada em troca. Dona Aparecida ouviu isso e ficou quieta por um tempo. Depois disse, então não preciso fazer mais do que já faço. Eu disse, é isso, Dona Aparecida, é exatamente isso. E agora chegamos à terceira revelação, a mais importante, a que eu prometi no começo. Fique comigo. O silêncio que se chama custódia. Vou te perguntar 5 coisas. Presta atenção. Se você se reconhecer em 3 ou mais, essa revelação foi feita para você. Primeiro, você viveu algo inexplicável dentro de uma igreja e a primeira pessoa para quem contou não levou a sério. E você nunca mais contou com a mesma abertura. Segundo, você tem um momento específico com data e lugar que volta à memória durante a oração, mesmo sem querer, mesmo sem buscar. Terceiro, você às vezes pensa que deveria ter feito algo com aquela experiência, como se tivesse desperdiçado uma oportunidade de Deus. Quarto, quando ouve alguém relatar uma experiência espiritual parecida, numa novena, num programa católico, numa conversa, você sente um aperto no peito que mistura alívio e saudade ao mesmo tempo. Quinto, você nunca mais sentiu aquilo de novo. E às vezes se pergunta em silêncio se foi porque Deus desistiu de você ou porque você fez algo errado depois. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Quase toda pessoa que viveu uma experiência inexplicável na igreja fez a mesma coisa depois, tentou contar, e quase sempre recebeu redução, ceticismo, explicação racional, ou pior, atenção excessiva, sensacionalismo, pessoas curiosas demais fazendo perguntas que diminuíam em vez de acolher. Depois disso, a pessoa fechou e passou a carregar aquele silêncio como vergonha. O que o vídeo revela agora é o que ninguém te disse ainda. Esse silêncio não foi uma falha, foi proteção. Na tradição mística da Igreja, guardar as graças recebidas do escrutínio prematuro não é timidez, é discernimento. É o mesmo instinto que fez Maria, diante de tudo o que acontecia ao redor de Jesus, guardar todas essas coisas no coração. Lucas 2:19. Você guardou aquela experiência não por covardia, guardou porque em algum nível que você mesma não sabia nomear, você sabia que aquilo era sagrado demais para ser exposto sem preparo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 66 e seguintes, ao tratar das revelações privadas, ensina que elas não pertencem ao depósito da fé, mas podem ajudar a viver a fé mais plenamente. E que o critério de autenticidade inclui a ausência de espetacularização.
A Igreja nunca pediu que os fiéis tornassem públicas as suas graças interiores. Pediu que as vivessem. E agora, o que prometi no começo desse vídeo. O detalhe sobre onde dentro da Igreja esse tipo de experiência é mais relatado. Nas conversas que tive ao longo de 40 anos, a grande maioria das experiências de toque sensorial aconteceu em 2 lugares específicos. No banco de sempre, o lugar que a pessoa ocupa todo domingo sem variar, e nas proximidades do sacrário ou da imagem que a pessoa mais devolve o olhar durante a missa. Não é coincidência. É o lugar onde a presença habitual criou uma soleira. É onde o hábito se tornou morada. E Deus encontra a gente em casa. Agora, a instrução mais importante desse vídeo. E essa vai contra o que você faria naturalmente. Não tente reproduzir a experiência. Não volte ao mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma disposição, esperando que aconteça de novo. Isso é buscar o sinal em vez de buscar quem envia o sinal. O que você deve fazer é o oposto. Nos próximos 30 dias, cada vez que aquela memória voltar durante a oração, em vez de analisá-la, diga simplesmente: obrigada, Senhor, por ter vindo. Só isso, sem pedir repetição, sem questionar. Esse ato de gratidão retroativa, agradecer por algo que aconteceu há anos, é uma das formas mais poderosas de oração que os mestres espirituais conhecem e quase ninguém pratica. Você vai pensar, mas e se nunca mais acontecer? E eu te digo o que aprendi em 40 anos de confessionário. A pessoa que recebeu uma graça sensível uma vez e a acolheu com gratidão tranquila, carrega dentro de si uma âncora que não balança mais. Você não precisa sentir de novo para saber que é real. Você já sabe. Agora, as 5 instruções práticas para a sua vida a partir de hoje. Primeira, ainda hoje, antes de dormir, escreva num papel simples a data e o lugar do que você sentiu. Descreva com uma frase. Guarde dentro do terço, não para relembrar, para nomear. O que tem nome vira memória sagrada. Segunda, na próxima missa, chegue 3 minutos antes do que costuma chegar. Sente no seu lugar de sempre. Não faça nada, só sente. Esses 3 minutos de silêncio sem intenção são o estado interior que os místicos chamam de repouso disponível. É o solo onde a graça planta. Terceira, durante 30 dias, cada vez que a memória daquela experiência voltar, diga apenas: obrigada, Senhor, por ter vindo. Sem análise, sem pedido, só gratidão retroativa. Quando você faz isso, você não está encerrando o assunto. Você está mantendo a porta aberta por dentro. Quarta, se tiver alguém de confiança, um padre, uma irmã religiosa, uma amiga muito fiel, conte a experiência uma vez, com calma, sem pedir confirmação, só compartilhar. Se a pessoa reduzir, encerre o assunto gentilmente. Você não precisa de validação, você precisa de testemunha. São coisas diferentes. Quinta, a mais difícil e a mais transformadora. Pare de pedir a Deus que repita o que Ele já fez. Em vez disso, peça que Ele te mostre o que fazer com o que você já recebeu. Essa mudança de pedido é a diferença entre ficar na varanda esperando a lamparina acender de novo e entrar pela porta que ela iluminou.
Dona Aparecida aplicou a instrução dos 30 dias. Nas primeiras semanas, cada vez que a memória voltava durante o terço, ela dizia: "Obrigada, Senhor, por ter vindo." Só isso. Ela me contou que passou a chorar menos na missa e a sentir uma firmeza que ela não sabia nomear. 4 meses depois, Marcos ligou num domingo à noite, sem motivo aparente. Ficaram 2 horas no telefone. Ela me perguntou se tinha relação. Eu disse: "Dona Aparecida, você não precisa saber. O que você precisa saber é que você não está mais no mesmo lugar de quando começou. Deus não aparece nos momentos em que você está pronta. Ele aparece nos momentos em que você está presente." Santa Faustina Kowalska escreveu no seu diário, no parágrafo 1489, que Jesus lhe disse: "Não exijo grandes obras de ti, exijo que confies." O toque no ombro que você sentiu não foi uma missão impossível. Foi um convite para confiar que Deus sabe onde você está. E foi até lá. Vamos orar juntos? Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil e Rainha da nossa fé simples, venho diante de você com cada pessoa que está assistindo agora. Sabe o que carregamos. Sabe o que guardamos em silêncio porque ninguém levou a sério. Sabe a vergonha que sentimos quando o que era sagrado foi tratado como coisa da cabeça? Mãe, interceda por cada uma dessas almas diante do seu Filho. Peça a Ele que o que foi recebido em silêncio seja agora acolhido com paz. Que a memória que volta durante a oração seja reconhecida como presença, não como dúvida. Que a fidelidade simples, o terço de sempre, a missa de todo domingo, a vela de toda quarta, seja vista pelo céu como o gesto mais poderoso que existe. O gesto de quem continua vindo mesmo quando não sente nada, mesmo quando está chovendo e a lamparina apaga. Senhor Jesus, obrigado por ter vindo. Obrigado por cada toque que foi dado. Obrigado por cada silêncio que foi custódia e não covardia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Isso é o que ninguém te diz e você carregou sozinha por tempo demais. Se esse vídeo nomeou algo que você guardava há anos, marca aquele joinha antes de sair. Não é um like, é o seu amém. É você dizendo: isso também é a minha história. E se você conhece alguém que viveu algo parecido e nunca teve coragem de contar para ninguém, manda esse vídeo para ela agora, pelo WhatsApp, silenciosamente, sem precisar explicar nada. A mensagem vai chegar no momento certo. Fique comigo, tem mais vídeo esperando por você aqui.